boa tarde. Finalmente esse grande dia chegou. Eu estou aqui com o José Gatti, a Patrícia Araújo, eu sou a Kátia, da Estação das Letras e Cores. É um prazer recebê-los aqui e ter essa oportunidade de diálogo sobre esse assunto que tem sido pauta de muitas conversas, midiaticamente, na educação, enfim, tantos setores que achamos por direito, né, criar essa possibilidade aqui de abrir para uma conversa reflexiva aqui com os nossos dois convidados. Eu espero que vocês tenham um ótimo período de conversa, de troca, de reflexão. Eles vão contar um pouquinho, abrir uma perspectiva aqui de diálogo, e aí nós vamos esperar as perguntas de vocês chegarem para que esse diálogo se amplie e vocês possam participar conosco, tá? Bem-vindos a todos, muito obrigada, José Gatti, obrigada, viu, Patrícia? Prazer. Prazer receber esse convite da Kátia, da Estação Web, né? E aí, você quer abrir, quer falar? Não, também gostaria de agradecer. Acho que a gente vai tratar, né, ou pelo menos abrir, né, um campo de uma discussão que eu acho que é urgente, assim, no mundo de hoje. E como a gente tinha conversado um pouquinho mais cedo, né, acho que tem, né, um desejo nosso também de destrinchar um pouco, né, o que são essas palavras. E ideologia de gênero, né? O que seria isso? Então, o que é isso? Hoje mesmo saiu uma reportagem com um ex-governador do estado de São Paulo, ele dizendo peremptoriamente, né, que ideologia de gênero é um assunto para ser discutido na família, na escola não, né? E é muito interessante porque ele diz o que tem que ser ensinado na escola é biologia, e que ele diz, eu já fui professor de biologia, ele diz, e que deve ser ensinado biologia e eu estou falando das palavras mesmo que foram transpostas, está no site do UOL. O aparelho reprodutor. É isso que tem que ser ensinado na escola. Biologia e o aparelho reprodutor. E ideologia de gênero é algo que é para ser discutido na família. Bom. Complicado, né? Acho que a gente precisa... Existe parece que está tudo embolado aí no meio de campo, né? Então, a gente estava conversando antes aqui da transmissão, a gente falou assim, espera um pouquinho, vamos tentar separar as coisas, né? Fazer um trabalho mais sistemático. Sim. O que é ideologia, para começar a conversa? Depois a gente trata de gênero. O que é ideologia? Ideologia é um termo que tem muitas definições. E nos últimos 300 anos ele recebeu muitas definições na filosofia, na política, em trabalhos de economia, né? Mas nós podemos separar algumas dessas definições que são mais correntes, né? Uma mais filosófica, mais acadêmica e mais, um pouco mais antiga, do século XIX se falava muito assim, na Europa principalmente, em que se dizia que ideologia é um conjunto de valores que não é para ser questionado, que as pessoas não têm consciência dele, quer dizer que são valores que estão colocados na sociedade, que estão colocados na cultura, na política, na educação, e que as pessoas não se dão conta porque esses valores são valores do grupo dominante que está no poder e que não quer ser questionado. Então, para esses filósofos, Hegel, Engels, mesmo Marx, né, e outros filósofos do século XIX, o que seria oposto à ideologia seria a crítica. Quer dizer, o pensamento crítico é que nos revelaria que essa ideologia está funcionando, né? Bom, passou muito tempo e hoje o termo ideologia é mais usado como um termo que significa um conjunto de valores que você escolhe abraçar, né? Que você vai usar para definir a sua atuação, a sua prática cultural, política, seja lá qual for. Então, você assim, a minha ideologia, falando grosso modo, né? Como se costuma dizer por aí, a minha ideologia é comunista, a minha ideologia é capitalista, a minha ideologia é isso, a minha ideologia é do Palmeiras, a outra é do Corinthians, enfim. A ideologia teria um leque de possibilidades ideológicas para você escolher e você orientar a tua vida, ou a tua prática, a tua profissão, seja lá o que for, através dessa ideologia. Isso é ideologia, né? É o que pode ser ideologia. Existem outras definições também. E gênero? O que seria isso, né? O gênero. Antes de juntar ideologia com gênero, vamos tentar entender o que é gênero. Nas últimas décadas, nas ciências humanas,
houve uma pequena grande, né, na verdade grande revolução do pensamento, quando começou-se a separar esse campo de discussão em 3 categorias. Então a primeira categoria seria a mais óbvia, que é o sexo, né, que tem a ver com o campo da biologia, e aquele ex-governador tem razão, né, ele ensinava biologia, ele ensinava o aparelho reprodutor. Então tem a ver com sexo, tem a ver com genitália, tem a ver com o aparelho reprodutor, tem a ver com tudo aquilo que está relacionado com o corpo físico, humano, animal, enfim. Né? Então seria o sexo. A segunda categoria seria a categoria do gênero, que é mais do campo da cultura. Quer dizer que eu posso ser sexualmente homem ou mulher, ou, se formos pensar no espectro, né? Ninguém é totalmente homem, ninguém é totalmente mulher, está todo mundo mais ou menos no meio, né? Todo mundo mais ou menos no meio, para mais, para menos, não importa. Essa mensuração ela é discutível também. O gênero tem a ver com a cultura, com o comportamento, né? Com a aceitação, a rejeição na sociedade, né? Tem a ver também com questões religiosas, né? O que você designa como sendo gênero masculino ou gênero feminino. De algum modo também essas imposições silenciosas que vão sendo colocadas aos nossos corpos, né? Tipo, sem dúvida. Você é homem, então você tem que atuar dessa forma e tal forma. Tem que se comportar dessa maneira, você tem que usar tal roupa, né? Você tem que cortar o cabelo daquela forma, você tem que se comportar dentro da sala de aula, na rua, de um determinado modo, porque senão você vai ser considerado, essa palavra é terrível, né? Anormal. Você não está dentro da normalidade do que o gênero estaria prevendo. Né? Isso é super discutível também. Gênero também pode ser visto como um espectro. Ninguém se comporta totalmente como homem, ninguém se comporta totalmente como mulher. Inclusive, o comportamento de homem ou de mulher varia de acordo com classe social, geografia, etnia, língua, país. Existem línguas que não distinguem o gênero do outro. Existem línguas como a nossa, em que cada artigo ou é masculino ou é feminino. Quando a gente vai falar no plural, a gente está acostumado a falar no masculino, o que também é uma falácia. Você pode fazer o plural em feminino, que gramaticalmente é correto, mas ninguém aprende isso na escola. É ocultado de nós essa possibilidade. É ocultada de nós essa possibilidade. Então essa questão do gênero tem a ver com comportamento e tal. A terceira categoria é talvez a mais complicada, a mais nebulosa, que é a categoria da sexualidade. Então a primeira é sexo, a segunda é gênero e a terceira é sexualidade. E a sexualidade tem a ver com sexo, tem a ver com gênero, mas tem a ver com desejo também. Então são processos psíquicos, questões relacionadas com o prazer, com a dor, né? Questões relacionadas com memória, compulsão de vida, né? Compulsão de vida, pulsão de morte, né? Então, quem trata muito disso é a psicologia, é a psicanálise, que são campos de conhecimento que se dedicaram muito a examinar comportamentos sexuais, orientações sexuais. Bom, vamos partir de uma tábula rasa aqui, né? Não existe opção de sexualidade, tá? Ninguém escolhe ser isso aqui. A pessoa vai se formando, ela vai aderindo, ela vai aceitando, ela vai rejeitando, ela vai formando o seu campo de sexualidade. Né? É uma questão muito individual também é uma questão coletiva, mas ela tem muito a ver com a questão do desejo. Né? Então isso é muito particular. E se a gente entender o desejo também como algo que o tempo inteiro se transforma, né, a partir... Que não é fixo. Não é fixo, né? Então, ao mesmo tempo é isso. Eu posso me entender hoje enquanto mulher e amanhã eu posso me entender enquanto um homem, né? Ou talvez entender que essas forças atuam dentro do meu corpo o tempo inteiro, né? Então, é muito mais sobre entender esse transbordamento, né, do desejo do que se entender, né, nesses blocos rígidos, assim, né, de um corpo de mulher ou de um corpo de homem, né. Eu gosto muito de pensar ou de transformar essa ideia da ideologia de gênero e pensar na performatividade de gênero, né, de como eu posso performar. Butler, exatamente, né, de como eu posso performar e atuar, né, nesses modos de existir, assim, né. E aí mais cedo também a gente estava falando de como também
as esferas de poder... Saiu aqui? Sumiu. Normal? Não. Aí. Voltou. Voltou. Mas de como também as esferas de poder capturam, né, essa ideia da ideologia de gênero para transformar ou reafirmar isso, né, num tabu, assim, colocar isso num lugar do tabu. Mas tá barato. Aqui. Não tá saindo? Aqui tá, normal. Tá, aqui tá ao vivo. Precisamos de um retorno. Alguém aí, diga para nós, estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Agora voltou, tem que dar um F5. Legal. Estamos ao vivo? Podemos continuar? Pode. Opa! Tá. Então, eu acabei de citar a Judith Butler, né, Sim. que ela lida com a questão do gênero e da performance e tudo mais. Quando ela veio a fazer uma apresentação no Brasil, faz 1 ou 2 anos, né? Sim. Fala que nem falava, era uma fala que nem era sobre essa questão. Mas enfim, as pessoas sabiam que ela lidava com isso, né? Então foram fazer um protesto atrás, na porta da Universidade Católica, não foi? Na porta do Sesc Pompeia. Do Sesc Pompeia. E as pessoas gritavam bruxa, bruxa, quer dizer, por que assusta tanto as pessoas? Por que o ex-governador de São Paulo fez questão de dizer que ideologia de gênero não pode ser discutida nem ensinada nas escolas? O que essas pessoas pensam que seja ideologia de gênero? E aí, eu acho que hoje também, hoje não, né? Esses dias, assim, eu também dei um Google, né? E aí é interessante, acho que vocês até podem fazer esse teste, assim, quando você dá um Google perguntando sobre o que é ideologia de gênero, cai muito nessa definição, que eu acho que entra muito nessa pergunta que você acabou de fazer, que é desse lugar do medo, né, e de entender a ideologia de gênero como uma ferramenta que destrói as famílias, que destrói os lares, a normalidade. Que destrói a normalidade. Então, né? destrói a normalidade binária. Sim. Homem, mulher, masculino, feminino, heterossexual. Não existe outra opção. Não existe outra opção. E a ideia também de que se você for discutir ideologia de gênero nas escolas, as crianças vão se influenciar. Eu acho que existe muito nesse bojo a questão da homofobia, né? Sim, é o medo de que as pessoas saem da normalidade em direção à homossexualidade, em direção ao travestismo, em direção à transexualidade, como se isso fosse uma coisa assim, eu quero. É uma coisa meio estranha. E as crianças seriam influenciáveis nesse sentido. Né? Enquanto que você vê que quem se dedica a essa parte da educação infantil principalmente, para discutir gênero, todos os exemplos que eu tenho visto, livros e tudo mais, é no sentido da tolerância, da aceitação. Mas esses grupos conservadores, eles entendem exatamente o contrário. Sim. Eles entendem como sendo, como que você acabou de dizer, a destruição da família, a destruição dos valores e tudo isso. Né? Então eles acham que é um conjunto de ideias, né, essa ideologia, uma ideologia que é destrutiva da família tradicional, que é maravilhosa, que sempre funciona, desde que o mundo é mundo. A gente sabe que não é assim. Sim, né? E de algum modo eu acho que também subestima esses sujeitos, né? Como se eles, mesmo crianças, como se eles não fossem dotados tanto de desejo como de poder de escolha, né? De reflexão, sim, né? Sobre o mundo, sobre os outros. Né? Então é a mesma coisa que você dizer assim, você tem um tio em casa que é gay, mas você não deve amá-lo porque ele é anormal. Então quer dizer que, na verdade, pensando um pouco, Patrícia, ideologia de gênero já existe. Já existe na escola, já existe na igreja. E a ideologia de gênero que já existe nesses lugares é a ideologia do patriarcado, é a ideologia da heterossexualidade, da heteronormatividade. Né? Quer dizer que é a ideologia que mantém a estrutura de poder da sociedade tal qual ela já existe. Sim. Né? E aí, eu acho que é exatamente isso. E aí eu fico me perguntando, enquanto seres políticos, né, que pensam na desconstrução, né, desses tabus, desses lugares, né, fixos, o que a gente poderia fazer, né? Eu acho que para desconstruir esse tipo de pensamento e propor novos tipos de corpos ou novos tipos de pensamento para
pensar, né, esse modo de estar no mundo, assim. E aí tem uma coisa que o Paul Preciado cita no livro que chama Manifesto Contrasexual, que ele cita e que ele propõe... Paul Preciado é um pensador espanhol, isso, né? Que se chamava Beatriz Preciado até alguns anos atrás. Sim, e que mudou. E aí está em transição, né? E agora é Paul Preciado, tanto que essa é a segunda edição do livro. Na primeira edição, ele assina Beatriz Preciado. E nesse já é Paul Preciado. E nesse livro, ele propõe uma sociedade que seria uma sociedade contrasexual, né? E aí eu gostaria de Contrasexual, mas o que é isso? É possível ser contrasexual? Contrasexual, né? E aí tem uma parte dos princípios da sociedade contrasexual que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela ou ele diz, né? A sociedade contrasexual demanda que se apaguem as denominações masculino e feminino correspondente às categorias biológicas. Então é um manifesto isso. É um manifesto. Então, né, ele propõe que a denominação do masculino e feminino se apague, né, que o binarismo entre homem e mulher, macho e fêmea, se dissolva da carteira de identidade, assim como de todos os formulários administrativos e legais. Os códigos da masculinidade e da feminilidade se transformam em registros abertos, à disposição dos corpos falantes no âmbito de contratos consensuais temporários. Então, ele traz essa ideia que eu acho muito interessante, que ao invés da gente pensar, né, no corpo do homem, no corpo da mulher, no corpo do gay, no corpo da lésbica, no corpo da travesti, de pensar que são corpos falantes, né? E que podem se autodefinir e podem mudar a sua autodefinição a qualquer momento. É temporário, né? Esse contrato consensual. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que é quase como uma aceitação dessa condição humana de transitoriedade constante, né? Assim. E também uma redefinição da noção de indivíduo. Sim. Né? Total. Porque você pode mudar a sua definição de indivíduo na medida que for conveniente para você. Sim. Então, eu acho que instaura também aquela ideia de uma identidade que é maleável, né? Assim, porque... Eu estava pensando, Patrícia, essa semana nós estamos vivendo um momento muito particular no Brasil, né? Em que as mulheres estão assumindo um protagonismo muito interessante nessas eleições. E não é um protagonismo abraçando uma ideologia ou abraçando um candidato ou um partido, uma candidata, nada. É um protagonismo um pouco mais suprapartidário, interessante, né? Então as mulheres assumiram um protagonismo que é algo recente na história da humanidade. Porque as mulheres mesmas, elas foram impedidas de exercer muitas funções na maior parte das culturas e sociedades humanas, na maior parte. Claro, não estou falando das sociedades indígenas, que tem uma relação entre os gêneros muito diferente da nossa, muito mais igualitária. É outra questão, tem papéis definidos e tem papéis transitórios também. Mas enfim, eu estou falando das sociedades urbanas, contemporâneas, euro-ocidentais, essas a qual nós pertencemos, né? Então as mulheres, elas têm assumido cada vez mais um protagonismo que é muito importante, né? E que não havia antes. Isso vai contra a ideologia de gênero vigente. Sim, com certeza. Porque, segundo a ideologia de gênero vigente, que é relacionada com o patriarcado, que ainda muitas instituições ainda defendem, e muitos candidatos aí estão defendendo também, as mulheres, elas têm um papel subalterno na sociedade. Sim. Isso para falar das mulheres, eu não estou falando de... Sim, se a gente for falar de todas as comunidades minoritárias da sexualidade, eu não estou falando de comunidades minoritárias do gênero, né? Que tem os transexuais e tal, travestis. Enfim, as mulheres, elas já estão rompendo com isso. Sim, né? Cada vez mais, né? E aí é interessante também, né? Como que essa ocupação desses lugares de fala também tem trazido esse curto-circuito para essas esferas de poder, né? Assim. Então, eu acho que o ex-governador tem razão. A ideologia de gênero vai perturbar mesmo. Vai. Não a ideologia de gênero em si, mas a discussão sobre a ideologia de gênero. Porque eu acho que a discussão sobre dá ferramentas, né, para todos os seres de questionar, de se questionar,
né, de se pensar, ou de talvez de entender que o masculino e o feminino habitam todos os corpos, e que tal hora eu posso escolher ser mais feminina, ser mais masculina, e tudo isso implica num poder de questionamento, né? E exige um questionamento. Sumiu outra vez. Voltou. E eu acho que para as estruturas, né, de poder e patriarcais, não é de interesse deles que a gente questione. Ainda não conseguiram incorporar uma coisa tão... Pois a gente acha que a nossa sociedade é tão moderna, tão progressista em tantos aspectos, não é? Mas essas instâncias institucionais são muito retrógradas. Muito. Né? E aí, por isso que eu acho que eu acredito nas ações micropolíticas, né? Eu acho que eu fico pensando muito o que é possível ser feito, né? E aí, pensando nisso e até trazendo uma conversa que a gente teve mais cedo, é como a gente faz isso também em sala de aula, né? Ou na leitura de um próprio texto, que é um texto que foi escrito falando, né, a partir de uma linguagem que é masculina, no masculino. Hoje em dia eu tento, né, desvirtuar um pouco isso, né? E quando eu estou lendo, eu transformo para o feminino, para gerar mesmo esse ruído, eu faço isso com os meus alunos. Eu faço isso com as minhas alunas também. Sim, né? Sim. Agora, às vezes eu percebo que muitas pessoas têm muita dificuldade, né, de transpor. São barreiras linguísticas. E para mim também difícil. Para nós também, muito, absolutamente. Por isso que eu acho que mas eu vejo exercício diário. Gente lendo um texto de uma autora e falando assim, bom, ele aqui diz que... Opa, peraí. Ele quem? É ela, professor, é ela. Isso é muito normal. Porque a voz do pai é a voz preponderante. É a voz que está passando através de nós e falando todos os discursos. Mas ela está caindo. Ela está caindo. Então, a voz que não é essa voz patriarcal, ela é sempre uma voz alternativa. Sim. É aquilo que a Simone de Beauvoir falava, né, que ficou tão célebre com aquele exame do Enem, né, que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Porque ela vai se tornar mulher ao longo do tempo, porque ela vai perceber que tudo que ela vai ser é o não homem, né? Ela vai estar sempre sendo uma alternativa àquilo que já está instituído, né? Tem perguntas, Kátia? Vou solicitar aqui. Não queremos tomar o tempo de todo mundo, porque acho que o diálogo vai ser legal também. Né? O que houver. Porque senão a gente não vai parar de falar, sabe como é que é? Mas eu queria, nessa fala de vocês, né, estava pensando ele, que pode ser o patriarcado, mas é essa questão da masculinidade no lugar do poder, no lugar da fala, no lugar do saber, né, do conhecimento. Então ela é sempre muito posterior, né? Então é sempre ele, eu, então né, é esse masculino que invade todas as esferas. A gente tem um exemplo disso muito claro nos jornais da televisão. Você tem um homem e a mulher. Vocês ouviram o que eu falei agora? Tem um homem, né? Tem a mulher também. Sim. Né? Que loucura. É muito interessante isso, né? O Robert Stem, ele já fez alguns anos atrás uma análise semiológica dos noticiários da televisão dos Estados Unidos. E para ele, isso é mais do que no Brasil. Nos Estados Unidos, os âncoras, eles compõem uma família. Então, o âncora homem, ele é o pai, aí tem sempre uma âncora mulher do lado, que é a mãe, e tem os repórteres que vêm das notícias, né? Inclusive em algumas estações de televisão, alguns canais de televisão nos Estados Unidos, é muito comum você ver o repórter, o repórter secundário, é um dos filhos, né? Ele está numa mesinha separada, aí o pai dirige-se até ele, senta, põe a bunda em cima da mesa e fala assim, e aí, você foi lá, você fez a reportagem e tudo mais. Fiz, fulano, eu fui lá e mostrei, quer dizer, existe toda uma relação paternal desse âncora que é o chefe com os outros subalternos, e eles compõem uma constelação familiar, né? Sim. Aqui nós temos durante a ditadura militar a gente tinha 2 homens. Eu estou falando de uma estação de televisão aí que é hegemônica, que é dominante no Brasil. Então você tinha 2 homens, lembra? Era sempre 2 homens. Hoje o general fulano de tal decidiu que não sei o quê, e as notícias eram bem assim, né? Agora é comum que você tenha um homem e uma mulher. Nos fins de semana você tem um negro, né? Sim. Um substituto, alguém, sei lá o quê, porque em geral eles são brancos, é um homem e uma mulher brancos, né? E eventualmente a mulher vai assumir o papel protagonista. Sim. Como aconteceu há 2 semanas atrás.
né? Que a âncora mulher, ela resolveu confrontar um entrevistado. Sim, e foi uma coisa saudada por todo mundo. Eu tenho problemas com o que aconteceu. Porque se você for cruzar o comportamento dela com uma questão de classe social, né? Como ela falou assim, não, o meu salário não interessa a ninguém. Será que ela ganha mais ou menos do que o outro? Né? Aí vem um monte de gente justificar nas redes sociais. Não, porque o papel dela, ela é assistente de não sei o quê, ela não é a chefona, então ela deve ganhar menos do que o outro, e isso é justo. Né? Então quer dizer que toda essa hierarquização de posições e tudo mais veio junto, de reboque, mas que ela assumiu, e foi uma coisa surpreendente. Porque a âncora mulher, ela não tem, ela não tem esse papel. Então, esse lugar quase, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que foi uma coisa excepcional. E causou uma repercussão, inclusive, não negativa, positiva. Sim, né? É importante, né? Um fato importante. Eu tenho uma pergunta. Você tem? É sobre esse assunto, será? Mais ou menos. É do Rafael Furg, ele é da Universidade Federal do Rio Grande, foi seu orientando. Ih, meu Deus. É suspeito. É suspeito? Vai embora, Rafa. E ele diz o seguinte: primeiro quero parabenizar vocês pelo evento, Gatti e Patrícia. Ver o Gatti novamente, mesmo que online, é um prazer visual e intelectual. Muito me faz feliz ouvir o que o Gatti fala sobre as 3 categorias: sexo, gênero e sexualidade. Pergunto então, entendo a sexualidade como fluida, assim como a sua relação com o desejo. Por que então um discurso, infelizmente, acredito que dominante, traz a sexualidade como categoria fixa? Por quê? Por quê? Patrícia. Pra mim eu acho que está tudo muito ligado a essas estratégias de silenciamento e estratégias de poder, né? Então não é interesse do patriarcado, né, e da norma que se pense nessa fluidez, porque quanto mais fluidos sejam os corpos, os desejos, a sexualidade, mais capacidade de questionar o sistema vigente eu vou ter, né? Então, a partir do momento que eu me questiono, né, que eu começo a me questionar, a tentar investigar o meu corpo, o meu desejo, isso também me dá ferramentas para eu questionar o que está posto, para eu questionar a norma, né? E aí, de algum modo, é isso, né? São minorias ocupando lugares de fala, e que eu acho que hoje eles estão malucos por isso. Porque tem minorias ocupando lugares de fala e eles estão desesperados. Eles estão. Nesse caso, acho que são eles. Sim, são eles, sem dúvida nenhuma. Tipo, vamos calar a boca dessas pessoas, porque eles estão falando. Então... Vamos saber outra coisa que me ocorreu? O que o ex-governador falou. Foi muito... Caiu muito, né? Para ensinar biologia e o aparelho reprodutor. Então... Viu, Rafael? Essa uma das questões, né, que vem por aí. Se você vai externar, expressar uma sexualidade que não condiz com esse binarismo, que na cabeça dessas pessoas deve levar ao aparelho reprodutor, não é genitália, fonte de prazer, nada disso. Aparelho reprodutor. Se você não vai ter filhos, então tem uma coisa normal aí. Como historicamente, mulheres que não podiam ter filhos, porque o homem sempre pode, viu? Sim. O homem não tem problema de ter filhos, o problema é sempre com a mulher. Né? Não é uma concepção popular, de senso comum, problemática essa? Né? É sempre a mulher. Então, mulheres que não podiam ter filhos eram consideradas inferiores, estéreis, tem palavras... Problemáticas. Problemáticas, né? E hoje em dia, uma coisa que apavora mais ainda essas estruturas de poder tradicionais são as mulheres que não querem ter filhos. Casais heterossexuais que não querem ter filhos. Então eles são considerados assim, mas por quê? Né? O que aconteceu? Eu estava na África há alguns anos atrás e estava comentando nós estávamos um grupo de pessoas, tinha minha cunhada, meu cunhado, tinha amigos, e tinha um guia, né? Um guia africano, foi na ilha de Zanzibar. E a gente estava conversando, e ele perguntou, então quem são? É a sua família? Eu falei, aquela minha sogra, aquele meu companheiro, aqueles são os meus cunhados, meu cunhado, minha cunhada, e aqueles dois são 2 amigos que estão juntos há 20 anos, tudo mais. Eu falei assim, eu tenho amigos gays aqui em Zanzibar.
Falei assim, que legal, muçulmano. Sim. Né? Falei, que legal, e tudo bem? Tudo bem, eles vivem, né? Então, tenho 2 amigos que estão juntos há muito tempo e tal. E a sua cunhada e o seu cunhado, quantos filhos eles têm? Aí, o que aconteceu? Bomba! Clicou. Aí o que aconteceu? Eu falei, eles decidiram não ter filhos. Não, espera um pouquinho. Eles decidiram não ter filhos, então o problema é com ela. Ela não pode ter filhos? Não, ela pode. Se ela quisesse, ela poderia ter, sei lá. Nunca perguntei, né? Eu assim, então o problema é com ele? Será que ele tem algum problema? Né? Como quem diz assim, será que ela é impotente, alguma coisa assim? Eu falei, não, eles decidiram não ter filhos. Não, mas isso não é normal. Porque já desestabiliza a ideia de família, né? Até o casal gay, homossexual, era admissível. Mas um casal heterossexual que tinha decidido não procriar, era inconcebível. Então, isso lá na África, tá? Sim, mas a dificuldade também da mulher dizer que escolhe não ter filhos, né? Por que você faria uma escolha dessa se é natural, natural da exatamente. mulher ter filhos? Então, hoje também se discute muito isso, né? Claro. É quase, eu acho que ultrapassa o natural, né? Entra nesse lugar quase do dever, ou do tipo, você nasceu pra isso. Você nasceu pra isso. Né? Será que eu nasci? Né? Será que eu não posso escolher outra coisa, né? E eu acho que às vezes a gente entra numa lógica também muito qualitativa, né? A gente estava falando até mais cedo, porque o menino não pode chorar. Por que chorar não pode ser uma coisa super legal, super, né, interessante, né? Então fica sempre o que é do feminino não é legal e é menor, e o que é do masculino é legal. É inferior, né? O feminino é sempre subalterno ao masculino. E aí eu acho que isso também é outra lógica que a gente precisa combater, né? De parar de qualificar. Hoje eu ouvi uma música que chama Soluços, do Jardim Macalé, e ele fala, né? Eu posso chorar. Pelos avisos aqui, desculpa. O que aconteceu com o nosso som? Deixa eu ver. Será que... Não, tá normal. Alô? Alô, tá lá. Pode deixar. Voltou? Voltou. Voltou? Não tá voltou. ali. Voltou. Voltou. Alô, 1, 2, 3. Sim, voltou. Bueno, mais Você perguntas? sumiu no momento que vocês falavam da África. Jura? Sério? Então, eu estava conversando com um africano que estava espantado de ver minha cunhada e meu cunhado que não quiseram ter filhos. Escolheram, né? Escolheram não ter filhos. Porque na cabeça dele era uma coisa inconcebível, inadmissível. Né? E eu tenho a impressão que essa ideia é bastante generalizada no senso comum, de que a mulher ela foi feita para ter filhos, né? E isso, se você vai discutir ideologia de gênero nas escolas, você vai questionar isso também. Sim. Então o ex-governador tem razão. Não é para discutir ideologia de gênero na escola. Mas é perigoso. E aí eu estava trazendo isso também, né? Assim, será que eu nasci para isso? Será que o meu único destino é casar e ter filhos, né? Será que eu não posso questionar isso e querer outra coisa? Agora, Patrícia, quase todas as narrativas ficcionais, não ficcionais, que nos circundam, elas apontam para isso. Sim. Todas cinema, as telenovelas, os filmes, você tem um filme que questiona esses padrões e 1000 filmes românticos em que você está torcendo para que no final eles fiquem juntos, é sempre um rapaz e uma garota que vão brigar, que vão ter controvérsias, que vai ter cena de ciúme, mas no final eles vão ficar juntos, e quando eles não terminam casados com filhos, vai ter um fim que você imagina que continua na vida real, ficcional, em que eles vão ter uma família e vão ter filhos. Sim. Né? Então é um bombardeio constante. Então isso é tornado natural. É um bombardeio ideológico, do qual a gente não se dá conta. Sim. Porque a gente está tão acostumado. Não, está incorporado quase, né? Por isso que eu sempre falo também em aula que quais os exercícios e práticas a gente pode fazer para de fato descolonizar esse corpo, porque de fato é natural, né, incorporado assim, como algo que é um caminho quase que intuitivo, assim, né, não tem questão. Só que ao mesmo tempo é isso, né, a gente também já se deu conta de
de várias questões filosóficas, enfim, que a gente está levantando hoje, que a gente não topa mais com certeza. Então, né, como fazer isso? Como desconstruir isso, assim? Tem um pensador inglês que eu admiro muito, que é o Raymond Williams, em que ele, analisando a televisão comercial, ele era um inglês que foi para os Estados Unidos, e na Inglaterra a televisão nos anos 60 era bem mais séria, sisuda, e ele vai para os Estados Unidos e vê aqueles canais comerciais com propaganda, com noticiário, com filme, com novela, com não sei o que, e ele desenvolveu uma ideia de que a televisão, né, coisa que está mudando hoje, porque a gente tem o streaming, a gente tem o Netflix, a gente tem cabo, mas que a televisão tradicional, tal como a gente conhece, comercial, que ainda é dominante no Brasil, ela tem um fluxo. Tem um fluxo. Então, se a gente for ver esse fluxo, for examinar esse fluxo através do filtro da discussão de gênero, sexo e sexualidade, a gente vai ver que a telenovela está apontando para aquilo. O intervalo comercial é um sabonete que vai deixar sua pele mais bonita, porque você sabe que você vai conseguir um namorado mais legal. Ou então, enfim, vem tudo junto. Os produtos anunciados, a demanda de consumo desses produtos e os padrões de comportamento que estão veiculados na ficção teledramatúrgica, eles estão completamente acoplados. Então vem isso em bloco para as pessoas, né? O comportamento, a roupa que você vai usar. Sim. Né? E ao mesmo tempo eu acho que hoje a gente também vê muito, eu não vejo mais televisão, né? Mas sei também dessa cooptação desses temas, né? Desses temas vigentes, né? De casais gays ou da transexualidade, também capturados, né, e transformados em publicidade, porque também é um nicho de mercado, né? Sim. Então é por isso que a gente tem que ficar muito esperto, porque ao mesmo tempo, a todo tempo a gente está sendo... O capital está absorvendo tudo isso. Tudo, né? Por isso que eu não entendo esse descompasso, eu não entendo esse descompasso entre esse capitalismo, que é tão ágil para incorporar esses novos comportamentos e tudo mais, e os setores da classe dominante que estão no poder político, institucional, não acompanharem nem sequer essa agilidade do próprio capitalismo. Sim. Né? Existe um descompasso, então os torna ainda mais retrógrados. Sim. Porque mesmo dentro do escopo do capitalismo, essas pessoas não estão atualizadas o suficiente. Não estão a fim de dialogar com essas questões. Não estão. Estão assustadas. Fala, Carla. Tem outra pergunta aqui que é da Carla, do Paraná. A Carla diz o seguinte: vemos hoje uma ascensão de vozes não hegemônicas na mídia, em especial de cantoras trans na música. Isso demonstra novos lugares de fala e espaço para discursar sobre identidades de gêneros não fixas. Como percebem esse movimento? Podemos pensar em uma sociedade pós-gênero que realmente contempla novas mentalidades e formas de existência? Carla, que linda pergunta, muito Carla. Mas é o que você estava falando no manifesto. Eu acho que é muito o que fala, assim. Conheço algumas artistas e artistas, né, que estão atuando nesse lugar, assim. Eu acho que, para mim, eu vejo esse tipo de movimento como o que eu acredito, né, como uma forma que eu acredito de estar no mundo, assim, né. Voltando àquela ideia de performatividade, assim. Se eu estou no mundo, eu posso, com o meu corpo, criar e gerar esse ruído, como um espaço de discussão, entendeu? O meu corpo compra esse espaço de discussão, né? Mas você tem que tomar decisão sobre o seu corpo, sim, né? Sim. E, em geral, essa decisão é negada a você. Sim, em geral é negada. E aí eu acho que é interessante, porque quando eu fui convidada por você para participar dessa conversa, eu fiquei, poxa, mas eu sou uma mulher cis, né, que me reconheço enquanto mulher, o que será que eu tenho para dizer? E eu acho que é isso, assim, é sobre essa escolha, sobre se reconhecer nesse corpo. Porque eu acho que também por muitos anos, enquanto mulher, eu me reconheci nesse lugar, que é esse lugar normativo, né? Porque é cômodo também. Sim, porque meus pais projetam isso, né? Porque de algum modo tá tudo ali desenhado para eu ser aquilo. E aí, para mim, existe também um processo de descoberta que é muito interessante, que eu acho que está havendo esse processo de descoberta na nossa geração, né? Em todos os corpos, que é desse entendimento, né? de que corpo eu quero ser, como eu quero estar no mundo. E eu
eu acho que esse movimento, né, artístico que está acontecendo, a gente vê muito na arte contemporânea, no cinema contemporâneo, né, de trazer essas questões de fato à tona. Assim. Sim, mas o que ela está dizendo, como é que é o nome dela? É Carla. Carla, o que a Carla está dizendo é que chegou no mundo pop. Chegou no consumo mais fácil, né, dos produtos e tudo mais. Quer dizer, que essas cantores transexuais e tal, que estão trazendo na sua própria performance esse questionamento. Sim. Né? E ela tem toda a razão. Eu vejo isso como algo saudável. Eu vejo isso como uma discussão de gênero que não está acontecendo dentro da escola, mas já está acontecendo no mundo. Sim. Já está acontecendo no mundo e a escola está ficando para trás. Sim, total. Né? Não, e eu acho super importante. Eu acho que esses artistas têm sim, né? Eu acho que através deles essas questões elas ganham uma amplitude maior, né? Sem dúvida. Talvez eu, Patrícia, no meu Facebook não vou atingir a quantidade de pessoas que a Linda Quebrada atinge no Stories, no Instagram dela. E é super importante essas pessoas que têm visibilidade levantar essas questões. Absolutamente. Ou a Pablo Vittar, por exemplo, que descobriu, né, que uma marca de sapatos que patrocinava ela estava apoiando a campanha do Bolsonaro. Então ela fez um post, nem fala disso, né? Mas estava... nós estamos falando cientificamente. Que a gente pode fazer. E enfim, né, essa marca de sapato estava apoiando esse candidato e ela fez um post público, né, falando e anunciando que ela tinha desfeito naquele momento, rompendo, né, não, isso é muito a aliança importante. dela, então isso com essa marca, então isso é super importante, né, assim, se fosse eu, né, não ia ter visibilidade nenhuma. É uma demonstração de politização. Sim, né? E política, como a gente sabe, são, né, as relações de poder, né? Então ela está assumindo um papel aí que serve de exemplo para muita gente que admira, para muita gente que inclusive repudia e começa a respeitar de outra forma, porque essa pessoa está atuando, está assumindo esse lugar de fala e está decidindo a que o seu corpo vai ser associado. Sim. Isso é muito importante. Sim, muito. Eu tenho duas perguntas aqui, tá? Uma é do Rogério. Como vocês estão trabalhando em sala de aula, possíveis perspectivas de fluidez utilizando transexuais? Nossa, transexuais em sala de aula, não sei o que. Nós damos aula de cinema, gente. Então a gente vai lidar com isso, certamente. Sim. Claro, porque tem a ver com... Eu dou aula de história do cinema. Querendo ou não... Como é que subiu? Não some, é porque é o tempo de ficar paradinho. Querendo ou não, a gente vai deparar com questões de gênero, sexo e sexualidade. Um dos filmes que eu mostro, assim, numa das minhas primeiras aulas, é um filme chamado O Beijo. Que mostra, é um filme feito pelo Edison em 1895. 895. E mostra um casal conversando, e ele assim encostando, conversando, com a boca encostada no outro, e de repente ela faz assim, e ele pega o bigode e cofia o bigode, né, que chama, né? E põe assim aquelas pontinhas para cima e dá um beijo na boca dela, né? E esse é o primeiro exemplo que se conhece de um beijo no cinema. Quer dizer, o cinema estava sendo inventado e já estavam se beijando no cinema. Então, uma demonstração de sexualidade, de sexo, de gênero, que as pessoas estão usando roupas de homem, de mulher e tudo mais. E uma das coisas que eu conto nessa aula é que esse casal era famoso já em Nova York, porque eles faziam uma peça de teatro que foi naquela ocasião nos Estados Unidos, não sei se na Europa, mas nos Estados Unidos foi a primeira peça de teatro em que eles se beijavam na boca do palco. Então eles eram famosos e o Edson justamente convidou os dois para fazer essa pequena cena de beijo, que era o filé mignon da história, né? Em seguida, eu mostro um outro filme, que é do Georges Méliès, que é um francês, que mostra o eclipse do Sol e da Lua. E aparece uma lua que tem a cara de um rapaz com o olho arregalado assim, e aí vem o Sol, que tem uma cara de um velho rabugento, e eles vêm se juntando, e o Sol vai atrás da Lua, que é um rapaz, tá? Muito óbvio que é um rapaz. E esse rapaz vai fazendo assim, Aí o Sol se afasta, e o Sol, tá cansado, e vai embora. E a Lua, Então, é uma pequena anedota que o Georges Méliès está contando de sexualidade, de homossexualidade. E sexo anal, é uma coisa assim absurda. Você está pensando
E era um filme feito em 1900, 1899, por aí. Quer dizer que é muito antigo e já havia esse tipo de experimentação. Então a gente está discutindo isso com os alunos. Representações de gênero, sexo e sexualidade no cinema, desde que o cinema foi inventado. É uma coisa inevitável, sim, né? Sim, eu atuo, acho que da mesma forma, assim, com as mesmas táticas, só que eu dou uma disciplina que é do cinema contemporâneo brasileiro, né? Então, eu costumo fazer uma pesquisa, né, dos tá filmes, cheio de coisa, né, assim. E aí eu proponho muito para eles filmes que são dirigidos por mulheres negras, textos também escritos por mulheres. Então a bibliografia que eu proponho também é uma bibliografia, não é óbvio, né, que tem autores homens, mas eu proponho também, né, essa virada de curva, assim. Tem um filme também que eu sempre levo que chama O Animal Sonhado, que é um filme dividido em 5 episódios e que é um filme que o ponto de partida é o desejo. E é brasileiro contemporâneo. É brasileiro contemporâneo e foi feito por 5 diretores, né? Então é um filme também que trabalha essa noção de coletividade, de compartilhar. E o ponto de partida deles era cada um construir um roteiro a partir da sua relação com o desejo. Então esse filme tem um excerto que fala de pedofilia, né? Tem um excerto que fala de homossexualidade, de masturbação. Então, né, são 5 episódios que lidam com essa ideia do desejo. Como é que é o nome do filme? Outra vez chama O Animal Sonhado. Que legal. E aí tem uma série de outros, assim, né, que a gente vai discutir. Então a gente traz para a sala de aula a discussão, né? Sim, muito. Até porque eu acho que no primeiro dia de aula eles já me pedem isso. Assim, de algum modo, é algo que eles já me pedem. Que elas já me pedem. Elas já me pedem. Vocês estão falando de cinema e o Pedro Wegner, ele é graduando de design de moda da PUC do Paraná. Tem uma pergunta e ele fala de uma cena de novela. Ele fala: boa tarde, tudo bem? Eu sou graduando em design de moda da PUC do Paraná e esses dias no Facebook revi uma cena de uma novela de 1980. É um diálogo entre um homem e uma mulher. A moça na cena diz que não quer casar porque prefere uma vida livre. O homem a questiona, falando que isso é fora do padrão. E ela termina falando que todos nós temos lados femininos e masculinos. E o lado mais forte dela era o masculino. Uau. Ela prefere a liberdade ao casamento. Entretanto, a personagem mulher atrelou as atitudes dela ao gênero. Mesmo que antigo, esse diálogo ainda noto que é comum essa correlação entre atitude e gênero. E pergunto: será que essa relação entre atitude e gênero não mais enrijece o gênero, tornando-o fixo e menos fluido? É um risco, não é? Faz de novo a pergunta, a última frase. Mesmo que antigo, esse diálogo, ainda noto que é comum essa correlação entre atitude e gênero. E pergunta: será que essa relação entre atitude e gênero não enrijece mais, né, essa relação, tornando-o mais fixo e menos fluido? Eu acho muito legal essa pergunta, porque está mostrando que o Pedro está tendo uma observação crítica muito aguçada, né? Porque está percebendo que mesmo num diálogo como esse, numa telenovela que mesmo em 1980 já estavam discutindo isso, que avançado, né? Dentro desse diálogo, certas categorias estão muito fixas, e ele tem toda a razão, né? Não, como é que ela fala? Eu me sinto mais masculina. Por isso, né? que ela não quer casar. Por isso que ela não quer casar. Né? Então, por que ela não poderia se sentir mais feminina não querendo casar também, né? É legal isso. O Pedro está notando isso. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que muitas vezes os meios de comunicação, a mídia dominante, aparentemente está sendo progressista, mas a que preço? O que está vindo no bojo no cerne desse aparente progressismo que a mídia está demonstrando, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Agora, por outro lado, a mídia pode sim propor novas formas de comportamento, novas formas de visão de mundo, pode sim. Jamais. Podia muito mais, né? Muito mais. Mas a gente tem que saber que isso é muito lento.
Isso é muito valoroso. Estava vendo uma entrevista com a escritora canadense que está bem na crista da onda, que é a Margaret Atwood, né? E o repórter falando com ela, falou assim, mas a senhora não acha que as mulheres agora têm muito mais direitos e tudo mais, e que isso é um grande avanço para a sociedade? Ela olhou para ele e falou assim, há 100, 150 anos atrás, as mulheres de nenhum lugar do mundo podiam ser donas de propriedade privada. Aí o repórter ficou meio silencioso e ela falou assim, eles podem tirar isso da gente a qualquer momento. Quer dizer, o ceticismo da Margaret Atwood, de uma certa forma, é saudável, porque é um ceticismo que leva você a se prevenir. Sim. Porque você está pensando o quê? Que estão cedendo alguma coisa? Não, porque você conquistou alguma coisa. Né? Agora, essa conquista, ela pode ser combatida pelo patriarcado, pelo poder dominante a qualquer momento. E às vezes está sendo combatido quando você menos percebe. A Taiyan, né? Como pensar e refletir as atitudes de gênero se somos criados pelas ações desses mesmos gêneros, em contexto social, padrão, heteronormativo. Pensando dessa forma, como refletir sobre um padrão visual não binário, que não seja julgado feminino ou masculino, mas que ao mesmo tempo precisa ocupar um lugar dentro das representações. Ele é estudante de moda em São Paulo e tem um PS. Patrícia, adoro suas performances. Que legal! Uma fã, Patrícia. Gente, obrigada. Não é o único. Não sei, eu acho que seria interessante a gente pensar, talvez, também na dissolução da palavra padrão. Né? A gente precisa mesmo ter padrão de alguma coisa. Né? Assim, eu fico muito pensando, se a gente for pensar numa imagem, né, para ilustrar isso, eu fico muito pensando na ideia da mancha, sabe? Assim, de algo que de fato se borra, assim, que não está em nenhum lugar nem no outro, assim, trazendo o Paul Preciado de novo, que não é nem feminino, nem masculino, nem homem, nem mulher. Ela propõe, né, uma queerização urgente da natureza. A palavra queer acabou de aterrizar nessa conversa. As substâncias chamadas naturais, os órgãos, né, as partes genitais, macho e fêmea, as reações físicas, ereção, ejaculação, orgasmo, devem ser consideradas como poderosas metáforas políticas cuja definição e controle não podem ser deixados nem na mão do Estado, nem das instituições médicas e farmacêuticas heteronormativas, né? Nossa. Então, eu acho que é isso, assim, é sobre um processo de empoderamento mesmo, assim. E eu acho que a nossa geração está vivendo esse curto-circuito. Gente, que corpo é esse que eu habito, sabe? Como eu quero estar no mundo? Tá, e para onde vai? Sim. Em primeiro lugar, a gente não sabe. Não sabe. Eu acho que também não saber é uma novo, possibilidade, né? Segundo lugar, queria um pouquinho na contracorrente. Por que ter medo do masculino e do feminino? Tá, sim. Né? Por que também não entender o masculino e o feminino como manifestações, sim, com suas gradações dentro desse espectro? Sim. Por que não entendê-los e também acolhê-los, né? O masculino e o feminino, como manifestações legítimas do ser humano, que não é para borrar tudo, sim, né? É para você permitir a fluidez. Sim, ou permitir a existência de ambos. Né? Claro, lógico, mas não negar esses polos. Pelo sim, contrário, você pode fazer o uso desses polos. Sim. Né? E aí que vem a palavra queer, Q-U-E-E-R, né? Que é uma palavra da língua inglesa e que está tendo uma circulação nos meios acadêmicos, nas discussões de gênero, muito grande nos últimos 20, 25 anos. Né? Inclusive chegou no Brasil e ela está sendo assumida no discurso acadêmico como queer mesmo, sem tradução. Né? O que quer dizer queer? Queer é uma palavra em inglês que quer dizer esquisito, bizarro, estranho, né? Anormal. Né? E é um verbo também que quer dizer estragar, arruinar. Olha só que interessante. E até uns 20, 30 anos atrás, na língua inglesa, se você dissesse gay, uns 20, 30 anos atrás, já estava assumido. Não, existe um grupo, uma comunidade social
que se autodenomina gay. Se você disser lesbian ou lésbica, né? Ou alguma coisa que é relacionada com o mundo lésbico, então também não está assumido. Agora, quando você dissesse queer, as pessoas falavam, cala a boca, isso é um palavrão. Entra no lugar da monstruosidade. Monstruosidade. Isso mesmo, monstruosidade. Então, para a família, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a família de língua inglesa, você podia falar gay, lésbica já, né? Sem temer. Agora, a palavra queer, não. E de uns 25 anos para cá, um pouco mais, a palavra queer começou a ser usada politicamente, né? Por essas comunidades mais radicais de movimento de direitos sexuais, direitos de sexualidade, né? E hoje a palavra queer já está assumida. E o que ela quer dizer em termos de definição hoje, né? Ela quer dizer algo que abarca todos os gêneros, todas as sexualidades, entendeu? Então queer é aquilo que não está dentro dos padrões instituídos normais, binários do patriarcado. Então queer é um termo que indica uma fluidez também, né? Então você pode dizer aquele cara é gay, você pode dizer também aquele cara é queer, né? E lésbica também, ou travesti, né? Pablo Vittar é queer, né? Então é bem elástica essa palavra, né? Por isso que ela é interessante. Sim, e ela não está inflexionada pelo gênero masculino ou feminino. Sim. Né? Não necessariamente. Eu tenho aqui uma última pergunta. Tá. José, por que seu livro é intitulado Masculinidades? Do Tragédia. O livro que eu fiz com Fernando Marques Penteado, um artista brasileiro que está morando na Europa hoje, né? Ele fez a diagramação, as ilustrações maravilhosas desse livro. Esse livro chama-se Masculinidades, Teoria, Crítica e Arte. O que ele está perguntando? Por que por que seu livro é intitulado Masculinidades? Masculinidades, porque a gente sentiu falta, em língua portuguesa, no Brasil, de publicações que lidassem com a categoria da masculinidade. Existe muita coisa sobre o feminino, sobre o feminismo, né? Mas a questão da masculinidade não era muito discutida, muito pouca. Se você for buscar uma bibliografia a respeito do assunto, você vai encontrar pouquíssimos títulos, né? E a gente fez uma antologia, na verdade. São vários artigos de vários autores e autoras. Nós fizemos questão de convidar mulheres também para discutirmos masculinidade. Inclusive tem um artigo aqui muito interessante da professora Carmen Silvia Rial, que é antropóloga e que lida com uma categoria que é muito pouco pesquisada no Brasil, que é a antropologia do esporte, e ela discute a masculinidade em rugby e judô, né? Esporte e masculinidade, do ponto de vista de uma antropóloga, de uma mulher. Isso é bem interessante, né? Enfim, tem artigos aqui sobre cinema, sobre literatura, né? Mas todos eles têm como um eixo temático a discussão sobre a masculinidade. É isso. Não sei se eu estou respondendo, né? E como nós combinamos também, acho que foi a última pergunta que eu recebi aqui, vocês gostariam de alguma dessas perguntas, pessoas, né, ser presentearem com um livro autografado? A gente tem que escolher? Ai, que a gente escolhe offline. O nome, né? O autógrafo nomear a pessoa. Difícil, né? Todas as perguntas foram super legais. Eu também achei. Não sei, teve aquela que a gente falou, que pergunta legal, Taine, não sei. Teve a Taine, Todos teve foram legais. a Karen, seu ex-aluno está aqui, eu. O Rafael, fazendo campanha. A Carmen, vocês falaram super legal, essa foi a Tayan, que foi esse último comentário. Não. E está chegando uma pergunta agora do Bruno. Enquanto vocês pensam, a gente também pode escolher dois. Tá. Posso ler essa última pergunta do Por Bruno, favor, que acabou de fazer? Pode. É um prazer aqui. Com essa pergunta, nós encerramos as perguntas, tá? Tá. Ele é o Bruno, ele é mestrando em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia, Que bacana. no campus Paulo Freire. Tenho ouvido muito, de modo crescente, pessoas que não querem ser encaixadas, leia-se rotuladas,
E isso entendo, no que diz respeito a ser PSV, ATV ou VST na relação. Entendendo essa discussão para a denominação dos sujeitos quanto ao gênero, como vocês compreendem a frase gender ou over? Gender ou over? Está escrito com R aqui, eu quase li gender, mas está escrito gênero. Genre. Gênero. Não, mas genre é em inglês, não sei se você está falando em inglês ou em francês. Gender o gênero acabou, gender is over. Is gender over? Por mim, sim. Não sei. Não, eu acho o contrário, Patrícia. Sério? Eu acho que não precisa. É o Bruno, tá? Eu fico num movimento que talvez seja mais pela radicalidade, porque... Mas é importante também, né? Eu acho que o gênero pode ser usado, ele está aí porque ele é uma coisa disponível do próprio ser humano. Mas que ele não se feche em si Mas mesmo. que ele não se feche, que ele seja fluido na medida que a pessoa deseje, sabe? E se a pessoa curte mais o masculino e o feminino, ou sei lá o que no meio, sim. Por que não? Né? Isso é sim uma questão de orientação e numa boa medida de escolha também, tá? Porque a gente diz que orientação sexual não é escolha, não é opção. Isso sim, né? O desejo e tal é mais complexo, é outra coisa. Mas a manifestação do gênero, como você vai atuar no mundo, né? Na sociedade, como é que você vai se portar, o que você vai vestir, como que você vai falar, tem também uma boa medida de escolha também. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que... E o binarismo, será que... Não, binarismo não. O binarismo não, né? Não, binarismo is over. Is over. Decididamente vamos acabar com ele. Legal. Senão nós vamos cair na história do aparelho reprodutor. Eu não aguento essa história do Bruno chegou causando, né? No nosso final. Aqui. Foi. Então nós dissemos que o livro vai para Carla e para a Tailã. E elas vão mandar um endereço, vocês vão fazer o autógrafo. Ok. E acho que a gente pode se despedir, né? Tá legal. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Kátia, pelo convite. Foi um prazer. E adorei conversar com você, Patrícia. Foi ótimo, foi muito bom. Obrigada também, gente. Para mim é uma surpresa, um território novo. Obrigada, Kátia, Rogério, Gatti. Muito bom. O Rogério que está aqui atrás da câmera, gente. Legal. Obrigado.